Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar uma palavra convosco mais uma vez, nesta noite. E o tema que eu vou falar hoje é a respeito de profeta. O que é um profeta verdadeiro? O que é um profeta falso? Hoje vivemos em dias que parecem muitos profetas. Alguns tempos atrás, por causa de falsos profetas, aconteceu várias coisas de ruim. Por diversas vezes, falsos profetas falaram que o mundo ia acabar, e muitas pessoas acreditaram. Aconteceram coisas inexplicáveis por causa de falsos profetas. E também tem aqueles falsos profetas que só aparecem quando acontece uma catástrofe, ou acontece algo de polêmico, aí eles aparecem. Tem também aqueles profetas que são os famosos videntes. Eles só aparecem quando acontece alguma coisa ruim. Mas o mais engraçado de tudo isso é que muitas pessoas acreditam. E como distinguir entre um profeta que fala a verdade e um profeta verdadeiro? O que é ser um profeta? Profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. Se eu fosse dar um tema, o tema seria o seguinte: um profeta entre nós. O antigo rei da Síria guerreava contra o povo de Israel, mas estava tendo problemas, pois o rei de Israel parecia saber todos os seus movimentos antecipadamente. Ele reuniu os seus servos e exigiu que descobrissem quem estava espionando. Mas um dos seus servos respondeu: "Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir." Segundo Reis, versículo 6, capítulo 12. Israel possui uma clara vantagem militar por ter um profeta. Em várias ocasiões, os reis do antigo povo de Deus foram instruídos por um profeta. Às vezes o conselho era ignorado, trazendo terríveis consequências. Sempre foi vantajoso para o povo de Deus ter um profeta entre eles. Isso também seria uma vantagem para nós hoje? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. É evidente que temos que nos interessar mais pelos profetas e pelas informações que ele tem para nós. Naquele tempo, os profetas eram chamados de videntes. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: "Vinde e vamos ao vidente", porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. 1 Samuel 9:9, capítulo 9, versículo 9, diz isso. Os videntes eram os olhos do povo de Deus. Certamente é importante que a igreja tenha olhos. Sem a visão profética, a igreja seria tão deficiente quanto uma pessoa sem visão. Jesus nos alertou sobre alguns perigos especiais que existiriam em nossos dias, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Mateus 24:24. Aí eu te pergunto: não existe isso hoje nos nossos dias? Hoje as pessoas são muito fáceis de ser enganadas. Sabe por quê? Elas vão por aquilo que os seus olhos estão vendo, por aquilo que elas estão enxergando. E por isso que os falsos profetas levam tanta vantagem em cima de pessoas. Porque as pessoas, na maioria das vezes, vão por aquilo que elas veem.
Não fomos deixados sem proteção contra os falsos profetas. Não precisamos ser enganados. Deus nos deu uma regra através de qualquer profeta. Qualquer movimento ou ensino pode ser testado. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías capítulo 8, versículo 20. Se qualquer mensagem não estiver de acordo com a Bíblia, ela não tem luz, não merece crédito. A presença de falsos profetas prova a existência dos verdadeiros. O anjo caído e seus ajudantes jamais se preocuparam com as falsificações quando a verdade não é apresentada. Você já viu uma nota falsa de 999 cruzeiros? É claro que não, pois não existe nota verdadeira de 999 cruzeiros. Portanto, o alerta de Deus contra os falsos profetas nos últimos dias é uma prova positiva de que os verdadeiros devem existir. Para cada época de crise no passado, Deus enviou um profeta. Antes do dilúvio, Noé. Na apostasia geral, Elias. Antes de Jesus começar seu ministério na terra, veio João Batista para preparar o caminho, para escrever o livro de Apocalipse para os nossos dias. Deus chamou João em um tempo de crise como o mundo jamais conheceu. Quando Jesus está para retornar, Deus não vai nos esquecer. As Escrituras predizem que Ele não nos esquecerá. Assim diz a palavra do Senhor. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Atos, capítulo 2, versículo 16 ao 18. Tá vendo esse versículo que eu acabei de ler? Muitas pessoas se beneficiam dele. Através desse versículo, por causa desse versículo, surgiram nesses últimos dias muitos falsos profetas que fazem tão grandes prodígios. Aí eu fico imaginando assim, e quando o anticristo vier? Deus vai dar poder para fazer coisas incríveis. Deus vai permitir que ele faça coisas incríveis. Você já imaginou o tanto de pessoa que vai ser enganado? Você já imaginou o tanto que vão receber o sinal da besta por acreditar? Porque a maioria de nós vai por aquilo que vê, segue a multidão. Um exemplo que eu vou dar bem claro. A multidão vota em um candidato. A multidão elege um candidato. A multidão que crucificou Jesus Cristo. Sempre é a multidão, você já percebeu? Porque se tem uma quantidade certa de pessoas, as pessoas vão por aquilo. Ah, tem um monte de gente indo, eu vou também. Mas não procura saber se é verdadeiro, se é falso, se é isso, se é aquilo. Se verdadeiramente o assunto procede, eles só vão pelo impulso. Então hoje fica muito fácil enganar o ser humano. O ser humano hoje quer ouvir coisas boas. Você vai vencer, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar uma chave, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te abençoar em dobro. É isso que o ser humano gosta de ouvir. O ser humano não gosta de ouvir palavras de arrependimento. Conserte os seus caminhos, revele os seus atos. Deus não gosta que nós andemos no pecado. Nós temos que nascer de novo. Ninguém gosta de ouvir palavra de correção. Ninguém gosta de ouvir disciplina. Mas todos querem corrigir. O apóstolo São Pedro estava aplicando a profecia de Joel para aqueles dias. Mas essa profecia seria cumprida também em nossos dias,
dos tempos finais, jovens, velhos, filhos, filhas e servos. Dentre todos estes, nos últimos dias surgirão os que profetizarão. Quando Jesus retornou ao céu, ele enviou dons para o seu povo. Jesus estava preocupado com as necessidades da igreja. Assim diz a palavra de Deus. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, 8, 11 ao 13. Quais serão os resultados desses dons na igreja, inclusive o de profecia? Assim diz a palavra do Senhor, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. A Bíblia é uma bússola para nossas vidas. É uma luz para a nossa vista. É um guia. É um manual de instrução. Tudo está escrito aqui. A pessoa só é enganada se ela quiser. Mas muitos são enganados porque não leem a Bíblia. Tem muitas pessoas que falam: eu sou evangélico, eu sou católico, mas nunca pegaram na Bíblia para ler. Eu sou isso, eu sou aquilo, mas nunca se interessaram a aprender sobre a religião, nunca buscaram Deus verdadeiramente, a conhecer os princípios, nunca. Aí tudo aquilo que as pessoas falam, eles aceitam, porque não tem um pleno conhecimento. Esses dons são para nos manter firmes. Eles nos advertem para permanecermos na Bíblia. Impede que sejamos confundidos e levados por ventos de falsas doutrinas. Hoje as doutrinas humanas tomaram conta das igrejas. Hoje você não pode aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. Mas o principal eles não proíbem, que é falar da vida dos outros. Isso também não é pecado. Falar do pecado dos outros não te torna santo, só te torna um cristão fofoqueiro. Tem pessoas que se sentem melhor falando do pecado dos outros. Mas a palavra lá em Mateus 7 diz: não julgue para não ser julgado. Que à medida que você julga, você também vai ser julgado. E a palavra de Deus diz mais uma vez: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 2:17. Satanás está fazendo guerra a nós, aos servos de Deus, aqueles que ainda buscam a palavra de Deus, buscam pregoar a tua verdade. Eu louvo a Deus que ainda tem verdadeiros adoradores, tem aqueles que querem mostrar ao povo que Jesus está voltando, mostrar a palavra da verdade, a palavra que salva, a palavra que liberta. Hoje você vê muitas igrejas, você vê muitos templos, você vê muitos profetas, mas é tudo superficial. Só estão atrás de mídia, só estão atrás de dízimo, oferta, só estão atrás de casa cheia, de status, de vaidade. É isso. Esqueceram do principal fundamento do cristianismo, do principal alicerce. Estão fazendo as coisas do seu modo e deixando Deus de lado. E achando que isso está agradando a Deus. Mas à luz da palavra, quando você lê a palavra, você vê que isso não agrada a Deus. Satanás está zangado com o povo de Deus, porque esse povo persiste em guardar os mandamentos e por possuir o testemunho de Jesus. O que é o testemunho? O que é o testemunho de Jesus? Assim diz a palavra do Senhor mais uma vez: e eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus.
Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nessa passagem, o anjo com quem João falava identifica-se como pertencente ao grupo de irmãos que tem o testemunho de Jesus. Essa é uma das duas ocasiões onde João se lança aos pés do anjo para adorá-lo, mas o anjo diz a João que adore unicamente a Deus. Em outra ocasião, o anjo diz: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro e adora a Deus. Apocalipse 22:9. Em uma ocasião, o anjo identificou-se como pertencendo àqueles que têm o testemunho de Jesus. E nessa última passagem, ele se identifica com um grupo dos profetas. Evidentemente, o testemunho de Jesus é algo que os profetas têm, e isso é o espírito e o dom de profecia. Unindo isto ao Apocalipse 2:17, fica claro que o povo de Deus nos últimos dias, além de guardar os mandamentos, terá o dom de profecia. Mas hoje, você vê hoje em dia as pessoas não querem buscar mais os dons espirituais. Não querem mais buscar os dons. E quando vê alguém ser usado por Deus dentro da igreja, eles ficam assim, abismados. Eles ficam boca abertos. Uns falam que é carne. Porque quem é do Espírito entende as coisas do Espírito. Mas quem é carne jamais vai entender as coisas do Espírito. E às vezes, pela misericórdia de Deus, quando Deus nos usa, eles ficam assim, sentam a lenha por trás. Isso é carne. Mas eles mesmos não têm a capacidade de buscar os dons espirituais. São poucos que estão buscando os dons espirituais. O povo antigo sim buscava os dons espirituais. Por isso que era aquele fervor, por isso que era aquela alegria em servir a Deus. Hoje se entra na igreja, as pessoas têm dificuldades até de bater palma ao Senhor. É uma igreja fria. Não é aquela mais igreja calorosa que você entrava, o povo estava dando glória a Deus, aleluia. As tradicionais, aquelas que levam doutrina, são igrejas totalmente frias. Mas quando você chega naquelas doutrinas que elas falam que é mais liberais, você sente o calor. Isso é até incrível que eu vou dizer. Outrora eu fui numa igreja que não tem a doutrina na qual a minha tem. E eu senti uma coisa tão incrível lá que eu não sentia na minha. Eu falei: Senhor, que isso? Às vezes nós julgamos muito e esquecemos de olhar para nós mesmos. Estaremos seguindo a Jesus se rejeitarmos o dom de profecia? A presença de profetas que o livro de Apocalipse nos revelou? A verdade é que, sem o dom de profecia, nenhum segmento religioso pode afirmar ser o povo retratado em Apocalipse. Os adventistas do sétimo dia tiveram entre eles um verdadeiro profeta. Ellen G. White atuou como mensageiro de Deus de dezembro de 1844, quando recebeu sua primeira visão, até a sua morte em 1915. Os adventistas seguiram cegamente os conselhos e orientação de Ellen White. Não, eles verificaram suas credenciais divinas como profeta de Deus e as encontraram em perfeita ordem e harmonia com as escrituras sagradas. E qual foi o resultado disso? Os adventistas tiveram uma tremenda vantagem no campo da saúde e em virtude dos seus conselhos e orientações. Alguns têm erroneamente pensado que os adventistas, com seu vegetarianismo e abstinência do fumo e do álcool,
estão seguindo algum estranho tabu da igreja. Mas isso não é verdade. Eles apenas estão seguindo o conselho divino dado através de Ellen White, com o propósito de proteger a saúde. E tem compensado? Os conselhos de Ellen White têm sido uma preciosidade para a igreja em todos os tempos. Em resultado disso, os adventistas têm uma expectativa de 6 anos a mais de vida que a média da população. Além disso, a igreja mantém uma rede de centenas de hospitais, clínicas e centros médicos. Mas aí hoje, nos nossos dias, eu citei essa igreja aqui. Se você for parar para pensar, cada igreja hoje, cada denominação tem uma doutrina. Uns comem carne, outros guardam o sábado, uns usam calça, outros usam bermuda. Mas o mais engraçado é que eles põem isso tudo, essas doutrinas humanas, na frente daquelas que são celestiais. Aí fica um guerreando com o outro. Ah, minha igreja é a certa. Ah, minha denominação que vai para o céu. Ah, eles ficam discutindo placa de igreja. A Bíblia é o grande padrão pelo qual todos os profetas devem ser medidos. O Espírito Santo, que inspirou os profetas bíblicos, jamais se contradiz. Ele nunca comunica a um profeta algo contrário ao que comunicou aos profetas anteriormente. Um profeta atual deve ser medido pelos profetas da Bíblia. Esta é uma das maravilhas da palavra de Deus. Mesmo tendo sido escrita por um período de 1600 anos, não encontramos contradições em suas páginas. Naturalmente, os escritos de Ellen White e de diversos outros fundadores da Assembleia, de diversos outros fundamentos de várias outras igrejas. Cada uma dessas igrejas teve um fundador, cada uma dessas igrejas teve um profeta de princípio. O Espírito Santo disse em toda a Bíblia: não há nada em seus escritos que anule ou diminua ou contradiga a revelação bíblica. Um telescópio não pode acrescentar uma única estrela ao céu, mas ele nos possibilita ver muito mais do que vemos a olho nu. E a Bíblia é assim. Não há pretensão de se estabelecer verdades, nem de comunicar aquilo que a Bíblia já não tem comunicado, mas seu papel é ser um guia que nos possibilite ver com mais clareza as verdades bíblicas. Uma luz menor conduzindo a uma luz maior, como ela mesma se definiu. Um profeta é isso. Temos um motivo a mais para agradecer a Deus. Um profeta entre nós, em cumprimento à profecia bíblica, é mais um sinal de que Deus pensou em nossa segurança, fornecendo orientações para os momentos decisivos da história humana. Se qualquer mensagem não estiver de acordo com a Bíblia, ela não tem luz e não merece crédito. Para cada época de crise no passado, Deus enviou um profeta. A verdade é que sem o dom de profecia, nenhum segmento religioso pode afirmar se o povo retratado em Apocalipse. A Bíblia é a única regra de fé e de verdade seguida. Mesmo tendo sido escrita por um período de 1600 anos, de 2000 anos atrás, não encontramos contradições na Bíblia. Um telescópio não pode acrescentar uma única estrela ao céu, mas nos possibilita ver muito mais do que vemos a olho nu. Essa é uma tremenda verdade. Desde os primórdios, Deus sempre colocou um profeta para nos orientar.
sempre colocou alguém para estar à frente, nos falando. Um profeta, quando chegava, ou ele chegava para trazer um juízo, ou para anunciar algo que ia acontecer, geralmente era para anunciar, para trazer juízo, porque o povo desobedecia e Deus mandava o profeta falar em nome de Deus. Às vezes a nação dava crédito e se arrependia, e Deus passava e deixava de cumprir o castigo que ele tinha posto sobre aquela nação. Mas às vezes a nação não dava crédito. Igualmente Israel, que foi levada cativa porque não ouviu a voz do Senhor, porque desobedeceu os seus mandamentos. Assim é nós quando nós desobedecemos a voz de Deus. Não porque Deus seja mau, não porque Deus seja ruim, mas você sabe que o salário do pecado é a morte. Então, se você procura um caminho errado, você está procurando a morte. Você não está procurando a vida. A vida é o Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você procurar Jesus, você está procurando a vida. Mas quando automaticamente você procura outros caminhos, você não está procurando a vida, você está procurando a morte. Quando você não anda nos caminhos do Senhor, a qualquer momento o inimigo pode ceifar a sua vida. Às vezes nós não descemos à sepultura por causa das grandes misericórdias de Deus. Apesar de nós sermos falhos, Deus ainda nos cobre com o sangue dele. Porque ele não morreu só por mim, ele morreu por nós todos. Então Deus não tem prazer naquela alma que se perde, mas ele tem prazer na alma, que a alma se arrependa e viva. O plano de Deus para nossas vidas é que nós venhamos viver eternamente, que nós venhamos se salvar. Ele está nos dando a oportunidade de nós se arrependermos e voltar para os caminhos dele. Mas muitas das vezes nós não queremos. Nós fazemos as coisas do nosso modo, do nosso jeito. Estamos atrás de tudo, corremos atrás de tudo e deixamos Deus em último lugar. Sempre Deus em último lugar. Você tem noção de tamanha falha que nós temos em relação a Deus? De tamanha ingratidão? Por tudo que Deus já fez. Você nasceu e no mesmo dia que você nasceu milhares de pessoas junto contigo. Muitas dessas que nasceu no mesmo dia que você não chegaram nem na sua idade hoje. E você está aí, com saúde, você está vivo. E que dia você parou para agradecer a Deus? Deus está sempre sendo fiel contigo. E você e nós estamos sendo fiel com Deus? Não estou falando só em uma área, estou falando em todas as áreas. Nós estamos sendo? Faça uma autoanálise. Quem nós somos diante de Deus? Vou melhorar. O que Deus pensa ao nosso respeito? Será que eles têm pensamentos bons ao nosso respeito ou pensamentos ruins? Mas uma coisa eu tenho para te dizer. Ele está de braços abertos, esperando você tomar uma atitude e voltar para os caminhos dele. Talvez você está afastado e tem colocado a culpa nos seus pecados, nas suas falhas, nos seus erros. Mas Deus não olha para isso. Deus olha a sua atitude. E qual a atitude que você vai tomar diante da sua situação? Você vai ficar estagnado? Vai deixar o inimigo ainda te escravizar? Ou você vai tomar uma atitude e vai dar um basta nisso? O poder está em tuas mãos. O inimigo coloca a bandeja na tua frente, mas ele não te força a comer. É você que come. O poder está nas suas mãos. Você tem um poder de escolha. Você faz se você quiser. Se você não quiser, você não faz. O poder está em tuas mãos. Mas eu sei que às vezes é difícil. A maior prisão que existe hoje é uma prisão chamada vício, porque é uma prisão sem grade. Às vezes nós tentamos sair disso, tentamos correr de um lado para o outro, mas às vezes não temos força para sair. E aí o único que pode nos dar essa força é o Senhor Jesus. Ele é a nossa força. Sozinho nós não conseguiremos sair. Essa é a verdade.
Mas com o Senhor nos dando força, nós iremos além. Ele é o nosso socorro bem presente em tempo de angústia. Cuidado com as profecias que você ouve hoje. Cuidado que tudo aquilo que te diz, tudo aquilo que te fala, analise, pense, ore a Deus, busque a Deus, entrega na mão do Senhor. Vou te dar uma dica: quando passarem uma revelação para você, você fala assim, ó: seja feita a vontade de Deus. Porque se não for de Deus, você já vai estar cortando na hora. É só você falar: seja feita a vontade do Senhor. Porque se não for a vontade do Senhor, já vai ser cortado na hora. Porque muitos falam em nome de Deus, mas nem todos são de Deus. O inimigo também se traja em anjo de luz. E o inimigo hoje mudou de estratégia. Ele não está fora da igreja, ele está dentro das igrejas, colocando uns contra os outros, tentando acabar, tentando desestabilizar as estruturas. É por isso que você vê muitas igrejas já de porta fechada, muitos ministérios conturbados, porque o inimigo está aí. Ele não sossega nem de dia nem de noite, ele não dorme, sempre planejando mal, porque ele sabe que para ele resta pouco tempo. Não saia acreditando em tudo que você ouve, porque o próprio Jesus nos advertiu que existe muitos falsos profetas. É muito fácil você ser profeta quando você sabe da vida dos outros. É muito fácil você ser profeta na vida de alguém quando você sabe da história dele. Hoje tem muitos profetas desse jeito. Aí tem a cara de pau de dizer: ah, Deus me falou, Deus me disse. Mas ele sabe toda a vida a respeito da pessoa, sabe do passado da pessoa. Aí fala: Deus me disse. Tem muita gente brincando com o nome de Deus, e o nome de Deus não é brincadeira. Você abre as redes sociais, você vê ali o que o ser humano é capaz de fazer por causa de curtida e de seguidores, de fama. Eles preferem ficar mal com Deus, mas bem com o ser humano. Eles preferem ser aplaudidos pelos homens do que ser aplaudido por Deus. Mas é melhor ser aplaudido por Deus do que ser aplaudido pelos homens. É melhor você ser rejeitado pelos homens do que ser rejeitado por Deus. Porque quando você é rejeitado pelos homens, é porque você está fazendo a vontade de Deus. Mas quando você é aceito pelos homens, cuidado, Deus pode já ter te rejeitado há muito tempo. Porque quando você fala para agradar os homens, muitas das vezes você não está agradando a Deus. Porque às vezes nós só estamos passando a mão na cabeça. É só melzinho na chupeta. Está muito superficial o evangelho. O evangelho sem base, na qual você vê hoje muitas igrejas lotadas, cheias de pessoas vazias, pessoas doentes, precisando de cura, pessoas com depressão dentro da própria igreja, que deitam sua cabeça no travesseiro de noite e não consegue dormir, e não sabe por quê. Porque não foram disciplinados, porque não foram discipulados, porque não foram alicerçados na palavra viva e verdadeira. Por isso que estão desta maneira. Hoje é um crescimento tão rápido. O cara entra na igreja ontem, hoje o cara já é missionário, pregador. Daqui um dia você vê o cara: e aí, irmão, como é que você está na igreja? Ah, hoje eu sou pastor. É um crescimento muito rápido. Isso é uma verdade. E a queda também é muito rápida. Conheço muitos que começaram assim, hoje nem na presença do Senhor estão. Mas eu louvo a Deus e peço a Deus também que sopre o seu vento lá novamente, que venha trazer essas pessoas de volta, e que eles voltem com um aprendizado que é degrau por degrau, um dia após o outro, um dia de cada vez.
Não vá com muita sede ao pote, porque pode te faltar combustível lá na frente. É devagar, degrau por degrau. Você vai com muita sede agora e depois te falta força lá na frente. Aí acabou para você, é game over. Aí você não quer mais orar, você não quer mais buscar a Deus, porque toda a sua força você já gastou. Mas quando você busca gradativamente, devagarzinho, você vai vendo o mover de Deus na sua vida, e Deus a cada dia te capacitando, te capacita ali, te capacita aqui. Aquilo que outrora te incomodava não te incomoda mais. Aquelas pedras que te tacavam, que outrora incomodava, não te incomoda mais. Aquilo que falava ao teu respeito, que outrora incomodava, não incomoda mais. E ali você vai ganhando estrutura e vai deixando de ser menino na fé e vai passando a amadurecer. E quando você vê, você está forte. Você está igual um pé de coqueiro, que o vento bate nele para lá e para cá. Seja a força que for, mas ele se enverga, mas não quebra, porque as suas raízes estão alicerçadas. Muitos hoje estão crescendo para cima, mas o segredo não é crescer para cima, é crescer para baixo. Quanto mais as suas raízes enfincar na terra, quanto mais você se alicerçar, esse é o segredo. Porque quando você cresce para cima, alguém pode vir te podar e você vai ter que brotar de novo. E esse brotar de novo, às vezes dói. Até brotar de novo, machuca, passa um tempo em cima de tempo. E às vezes o tronco pode até morrer. As pedradas é inevitável. Ninguém pode esconder uma luz. Ninguém pode esconder um brilho. O seu brilho pode quando Deus começar a te usar, quando começar, você pode estar no começo da caminhada, e quando Deus começar a te usar, seu brilho vai incomodar muita gente. Não tem jeito. Se o próprio Jesus passou por isso, nós não seríamos diferente. Nós temos que passar por isso. Nós vamos passar por isso. O próprio Jesus disse: por amor ao meu nome, vocês serão perseguidos. Vocês serão jogados na prisão. Muitos de vocês serão mortos. E você vê aí que as escrituras se cumprindo a cada dia. A Bíblia é mais atualizada que o jornal de amanhã. E muitas pessoas não dão crédito. Jesus está voltando. Certamente tem muitos anos que nós estamos falando isso, mas esse dia vai chegar. E vai ser como um ladrão. Por que como um ladrão? O ladrão vem na hora que você não está nem esperando. Não que Deus seja um ladrão, mas é um sentido figurado. É um sentido de rapidez, de já, momentâneo, quando você não está esperando. Assim, o ladrão que eu vejo aí é a morte. A morte pode vir a qualquer momento. Você pode sair da sua casa para o seu trabalho e acontecer um acidente com você ali e você morrer. E não dá tempo nem de você pedir perdão. Porque tem muita gente que fala bem assim: ah, eu tô aqui nessa vida e quando eu estiver perto de morrer eu peço perdão a Deus, Deus me perdoa. Isso é uma mentira do inimigo. Porque tem vezes que acontece acidente com nós que a gente nem vê. Quando viu já aconteceu. Se nós tivéssemos morrido ali, que perdão que nós tínhamos pedido? Muita gente se ilude com isso. Tem muita gente deixando para a última hora. Talvez essa última hora não dê tempo. Então preste bem atenção. Ainda dá tempo de você correr atrás do seu prejuízo. Jesus está voltando. Mas às vezes nós, em vez de darmos crédito à pregação que a Bíblia diz, nós damos crédito ao ser humano, que o ser humano diz. Eu não estou aqui para você dar crédito porque eu estou te falando. Eu quero que você tenha uma Bíblia em casa, você pega a sua Bíblia e lê ela. Ali vai ter a sua fonte de vida, a sua restauração. O seu alicerce é a Bíblia.
Então, meu amado irmão, você que me ouve, você que está afastado dos caminhos do Senhor, procure a Deus enquanto você pode achar. Chegará um tempo que muitos procurarão a Deus e não acharão. E não está muito longe de acontecer isso. Não está muito longe de acontecer isso. Vai chegar um dia que vai proibir nós até de cultuar o Senhor, até de levar a palavra, até de templos serem abertos. Esse dia não está longe de chegar. Eles vão nos forçar a fazer casamentos ilícitos, porque é fim dos tempos e as escrituras têm que se cumprir. Então o momento hoje é de nós nos prepararmos para o mal que há de vir. A Bíblia é bem clara, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Muita coisa vai acontecer e nós temos que nos preparar para isso. Ainda isso não é nem o começo do que está acontecendo, não é nem o começo. Vem bombas e mais bombas por aí. E nós temos que estar preparados. A igreja tem que estar preparada. Mas a igreja está dormindo, brigando entre si. O exército de Deus guerreando contra o povo de Deus se matando uns aos outros. Enquanto isso, o inimigo está imperando aqui, matando, roubando e destruindo. A violência só cresce. O mundo está sendo preparado e nós estamos dormindo. É tempo de acordar, igreja. Desperta tu que dormes, porque Jesus está voltando. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.